Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje eu vou falar do REC-R, né? Um fundo aí de papel que muita gente gosta. Ele tá com certo desconto nos últimos meses, né? Deixa eu olhar aqui também. Mas ele é um fundo aí que muita gente gosta, apesar dele estar com esse desconto. Vamos ver aqui. Ele tá com 10% de desconto sobre o valor patrimonial, né? 0,91. Então, ele caiu aí 2,92% no último mês. Só que nos últimos 6 meses ele está com um aumentinho aí de 3,32%. Então, vou falar sobre ele aqui, ler o relatório gerencial, mas antes, claro, deixe seu like, se inscreve no canal, entra no grupo gratuito do Telegram, eu vou deixar aqui embaixo, beleza? Sem mais delongas, partiu o relatório gerencial, vamos lá. Relatório gerencial bem curtinho, assim, bem direto. Bora lá. Taxas, né? Juntando tudo aí, 1,2% do PL, patrimônio líquido aí já bem relevante, né, com musculatura bem interessante, com 2 milhões e 500, com valor de mercado um pouco abaixo, como eu disse, né, ele está com desconto aí de preço. Tem muitos fundos imobiliários, né, com desconto, fundos de papel, fundos de tijolo, especialmente aí depois dessa abertura muito grande da curva de juros, né, curva de juros longos, quando eu sempre falo aqui com vocês, o pessoal fica olhando muito a Selic, mas quando você olha a Selic, o bonde já passou tem muito tempo, no final das contas, o que importa mais são as taxas de juros longas, né? IPCA mais 2035, que também, né, o 2045 também segue aí. Quando tem essa abertura de juros longos, os dois, eles normalmente aumentam aí. E, inclusive, é um excelente investimento, como eu sempre falo aqui para vocês. Partiu, leia o relatório gerencial. 14 de junho de 2024, referente ao resultado do mês de maio, o fundo distribuirá um montante de 20 milhões, corresponde a 76 centavos. Lembrando, né, pessoal, sempre quando tem diminuição de rendimento, a cota vai junto também, tá? Não tem nem jeito. Quando comparado ao valor da cota de fechamento do mês de maio, o valor equivalente a R$ 89,50, um dividend yield de 0,84% no mês, que não é ruim, né? A cota amassou bastante, o dividend yield aumentou. Por isso que eu falo, não olha só o dividend yield. Com o dividend yield anualizado de 10,19%, lembrando sem imposto de renda, né? O que eu acho que já está aí um valor que não é ruim, não, né? 0,8% não é ruim, não. O problema é que a cota amassou pra caramba, né? Após a dedução do imposto de renda, tributo que incide sobre os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras, a rentabilidade do fundo passa a ser 132% do CDI líquido do tributo. Acabei de falar para vocês, né? Que é o que a gente chama de gross up, quando a gente compara ali o que paga imposto com o que não paga imposto. O fundo encerrou o mês com 94% de seus ativos alocados em 103 operações de CRI. Isso aqui é um ponto positivo nesse fundo, com toda certeza, tá? É... A diversificação é muito importante, né? Porque a gente sabe que crédito pode dar problema, né? Você pode fazer o melhor trabalho do mundo, mas muitas das vezes ali você vai dar um azar e esse crédito vai dar problema, então é foda. Resultado dos últimos 12 meses desde o IPO. No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos corresponde a 9,96 por cota. O fundo distribuiu em dezembro de 2017 e em maio de 2024 um montante acumulado de 111% sobre a cota de 100%, R$ 100 versus o CDI acumulado líquido de tributo 52%. Alocações. Ao longo do mês, com base nas recomendações do consultor de investimentos, o fundo realizou as seguintes aquisições. CRI realiza 3 com 6 milhões de reais, o CRI Rock Panambi a 400 mil reais e o CRI Matarazzo a 3 milhões de reais. As taxas são altas, né? Assim, CDI mais 6 é bem alto, IPCA mais 10 e IPCA mais 9,5 aí eu acho interessante também, só que são valores bem pequenos comparativamente com o valor total do fundo, mas é sempre interessante a gente acompanhar, né? É... E aí eles falam que o crime Matarazzo já foi liquidado antecipadamente. Em relação ao patrimônio líquido, né, como eu já falei, um fundo com muita musculatura, mais de 2 bilhões de reais, então essas movimentações de 3 milhões que para a pessoa física seria muita coisa, né? Você investir em um CRI com 3 milhões de reais é muita coisa, mas para um fundo de 2 bilhões de reais é um pequeno percentual. Então esse é um fundo aí com musculatura que não é assim, muito provavelmente o investidor ali ele vai ser muito mais feliz e tranquilo investindo em fundos muito grandes, né, com vários CRIs dentro, do que comprando um CRI só, a não ser que você saiba muito o que você está fazendo. Porque se esse CRI, por exemplo, você pega um CRI muito grande, né, com um valor muito grande em relação ao seu patrimônio, ele dá problema, metade do seu patrimônio, ou o percentual que você colocar lá vai embora, né? Vamos supor que você coloque aí
20, 30% do seu patrimônio, 50% do seu patrimônio em um CRI só. Que é loucura, na minha opinião. Mas vamos supor que você coloca. Isso aí vai embora, aí pronto. Né? Aqui não. Esses 3 milhões, por exemplo, em um CRI é um percentual muito, muito pequeno. Então, eu, Daniel, não gosto de investir em CRIs, por exemplo, na pessoa física, né? Eu prefiro por fundos de investimentos. Não estou falando desse aqui em específico, não. Estou falando de forma geral, tá bom? Alocação de ativos. O helicóptero passando aqui. Vamos esperar. Passou. Alocação dos ativos. Ao final do mês de maio de 2024, 94% dos ativos detidos estavam em crise FIIs. Aqui eles colocam os valores por ativos, né? A maioria é CRI mesmo, é um fundo de papel normal, né? CRIs 89%, com um percentual aqui de 5% de FIIs. Lembrando que tem sempre essa discussão, né? Se fundo de papel devia ter FIIs ou não, tudo mais. FII acaba sendo um papel, obviamente, mas tem alguns que tem um percentual bem maior ali. Mas aqui ele é um fundo que realmente, né, ele fica aí só com uma gordurinha em fundos imobiliários. Aqui eu não vejo problema em relação a isso não, mesmo que você não goste de fundos de papel que investam em outros fundos imobiliários, não vejo isso aqui um grande problema aqui. A carteira, você vê que é uma taxa de juros que não é assim, nossa, vai pagar o infinito e tudo mais. Você pega IPCA mais 7,25%, né? CDI mais 2%, com alguns maiores, né? Você pega aqui IPCA mais 10,25%, isso aqui já é mais alto mesmo, né? Mas com relação ao percentual do ativo, a gente vê que é um fundo bem diversificado, que é um ponto muito positivo, na minha opinião, né? Como eu disse, né? Vamos dar um pepino aqui nesse primeiro aqui da Bari. Aí é 0,2% percentual, né, da carteira. O maior aqui que a gente está vendo aqui é 1,8%. Então, bem interessante, né? 2,2%. Então, é bem interessante essa diversificação que eu gosto bastante, pelo menos, né? Eu acho que diversifica bem aí, dá mais segurança para os cotistas, tá bom? É muito CRI, como vocês estão vendo aí, né? São 3 páginas só de CRIs, né? Então, ok, show de bola. Aqui ele vai falando, né, de algumas questões a mais, que Aracaju Shopping, Adplant, Ávida também, vencimento antecipado, eles falam, né? Percentual detido pelo RQR, 78%, percentual dos CRIs em relação ao patrimônio líquido do fundo, 1,2%, e que ele fala. Vale ressaltar que os CRIs permanecem adimplentes com a totalidade dos aluguéis das lojas do shopping sendo direcionado para o pagamento das obrigações dos CRIs em um montante suficiente para o pagamento das recorrências dos CRIs. Aí ele fala que Aracaju Investimentos e ACF Participações ingressaram com pedido de recuperação judicial com a publicação ocorrendo em fevereiro de 2023. Aí é por isso aqui que eles explicam, né? Por causa dessa adimplência aqui. E aqui ele fala que, vencimento antecipado. Os CRIs tiveram vencimento antecipado declarado em fevereiro de 2023 em razão dos seguintes descumprimentos contratuais. Aí eles vão falar, né? Averbação de indisponibilidade, registro de penhora na matrícula, não comprovação da conclusão de obras. É que eles vão falando mais às vezes, os motivos, né, que falam ali do vencimento antecipado. Eu tô lendo só os pontos principais, tá, pessoal? Como eu disse, né, é um fundo muito grande, então a gente tem que olhar mais a estratégia como um todo do fundo. E aí, caso você queira olhar linha por linha ali, eu, né, acho interessante você ler o relatório gerencial. E aí ele fala das garantias, né, que é fiança, ação fiduciária e AF, né, alienação fiduciária de imóveis. E o juiz aceitou o processamento da recuperação judicial da Ávida mediante o ocorrido. Estamos acompanhando os trâmites legais em conjunto com os demais investidores para preservar ali as garantias. Crédito, pessoal, sempre tem que ter garantia. E aqui ele mostra, né, em relação ao portfólio do RECR, que eu também não vou passar olho por olho, né, que eu já disse, é muita coisa, que é um ponto positivo, vou repetir, tá bom? Aqui em relação à distribuição por indexador, a gente vê que tem ali IPCA, né, que é a grande parte, e tem um IPCA sem variação negativa. É muito raro a inflação negativa no Brasil. Se fosse GPM, a gente vê um GPM ali que é muito mais volátil, por isso que eu não gosto de investir do GPM, né? Eu acho que não faz muito sentido. A própria estrutura do GPM, eu acho que é a estrutura que hoje não faz muito sentido. Então eu gosto mais do IPCA, é interessante, né? Ou seja, se algum dia que o IPCA ficar negativo, isso não vai impactar a mais, né, do que o teto ali zerado nos rendimentos do fundo. CDI 16%, então é um fundo majoritariamente IPCA. Daniel, quando o IPCA então diminuir
Os rendimentos vão diminuir? Muito provavelmente, né? Ainda mais se não tiver reserva. Esses fundos que são ligados ao IPCA que não tem reserva, quando o IPCA diminui, o nominal vai diminuir também. Isso aí é tão claro quanto a água, né? Então já espere também, muitas das vezes, um amassado da cota também, né? Porque está diminuindo o rendimento, então o pessoal precifica muito com esses rendimentos. Em relação a crédito, 36% pulverizado, que na minha opinião, na maioria das vezes é mais arriscado do que o corporativo, então esse é um fundo ali mais voltado para o middle, né? Middle risk aqui. E aqui eles explicam, né? Risco pulverizado é um risco de crédito de natureza pulverizado que apresenta lastro de manejo em uma carteira de créditos imobiliários. E o corporativo apresenta lastro em uma dívida corporativa de garantia real. E aqui ele mostra, né, multipropriedade, incorporação, loteamento, que são os mais arrojados, né? E também a parte ali, como a gente já disse também, do crédito corporativo. O hotel também eu acho mais arrojado também. Distribuição por securitizadora é um fundo que traz ali essas diferentes securitizadoras. Há quem diga que é bom, né, ter várias securitizadoras, porque quando você dá problema com uma, você tem várias outras, né? Se você tem uma só, você pode dar pau, pode dar problema aí no futuro em relação à distribuição geográfica. Apesar de ser concentrado aqui mais no Sudeste, ele tem uma diversificação aqui geográfica um pouco maior, que é importante, especialmente nesse crédito pulverizado, tá bom? Em relação ao DRE gerencial, né, as receitas a gente vai ver, né, que são receitas ali que estão ali positivas comparativamente com as despesas operacionais, o que é sempre o que você tem que olhar nos fundos de renda, né? Nas ações também, obviamente, nem tudo que gera renda, tudo que gera fluxo de caixa, você tem que olhar isso. Só que os DRS dos fundos imobiliários são bem curtinhos, então vale a pena você dar uma olhada. Em relação ao valor distribuído e a média do período, eles colocam essa faixa aqui, né? E a gente vê que esse fundo tem que distribuído ali em relação à média do período em vários meses ali um pouco abaixo. E ele não tem tanta regularidade. Isso é uma das coisas que eu não gosto muito desse fundo, que eu gosto dos fundos que são mais, né, certinhos ali, né? Eles fazem um colchão a mais de valor financeiro e vão distribuindo ali um pouco mais certinho assim. Às vezes, por exemplo, lá na Credit Suisse, né, a galera dá aquela pancada no final também, que eles vão distribuindo linear, e aí tem esse colchão, aí chega no final do semestre, dá aquela pancada ali que a gente gosta pra caramba. Mas tem fundo que faz isso aqui, né, vai distribuindo e é isso aí. Rentabilidade do total de cotista versus outros investimentos acumulados em 78 meses entre dezembro de 2017 e maio de 2024, em percentual, a rentabilidade foi calculada com base na aquisição da cota de 100, que eles mostram, né, em comparação ao CDI, 61%, CDI, MAB, que é, como eu falo sempre a vocês, né, esse CDI está alto ultimamente, mas no longo prazo a inflação, que é esse MAB aqui, né, que é a carteira teórica de títulos públicos ligados à inflação, está retornando muito bem, e o FIX 52%, o REQR ali, né, desde 2017 tem ali performado melhor do que o IFIX, o dobro, né, então interessante, nisso aí é um fundo interessante, tá bom? No longo prazo, lembrando que, claro, né, no futuro a gente nunca sabe, mas no longo do prazo aqui, o que mostra, é interessante, o que mostra que defesa ganha campeonato, né, como diriam os americanos, né, ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Isso nos fundos imobiliários é claro como a água também para mim. Você vê esses high yield aí, muitos aí se ferrando, e os high grade, os middle risks, mantendo ali a linha, né, continuando o jogo. Você quer continuar no jogo, é isso que você quer, né, no final das contas. O valor distribuído representa os dividendos pagos pelo fundo no período, e aqui ele vai mostrando essa montanha russa aí que eu falei para vocês, beleza? Liquidez, muito tranquilo, né? Um fundo gigantesco aí, média de 3 milhões, a não ser que você seja multibilionário, você não tem que preocupar com isso. Valor de fechamento, ok também. Já falou, e ele traz essa tabelinha de sensibilidade aqui, que joga na cara de quem fala que preço não importa, que preço importa, né? Isso aqui ela tapa na cara de quem fala que preço não importa. Ou seja, quanto mais barato você pagar, mais relativamente você vai ganhar, né? Por exemplo, você tem ali os papéis dentro da carteira, né? Como é dívida, como você paga mais barato pela dívida, você recebe mais. Consegue entender isso? Por isso, né? Que você tem ali um valor fixado, aí você paga esse mais barato por esse valor fixado, então você ganha mais relativamente falando, né? Bem legal eles trazerem essa tabela de acessibilidade. Não são únicos,
mas que trazem essa tabela de sensibilidade, mas é sempre interessante. E aqui eles falam, né, os processos de investimento do fundo, e no final das contas, eles colocam aqui as emissões, né, já tiveram 12 emissões, mas ao longo de muito tempo, né, ao longo de muito tempo. Então não é algo desesperado, né, que a galera que sai fazendo emissão desesperada, não. Já é de certa forma um pouco mais gradual. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, considere se tornar membro do canal, que ajuda aí. É um valor simbólico aí de 4 e poucos reais, então por mês, né? Então é bem tranquilo. E você tem ali no grupo VIP e acesso também a vídeos exclusivos. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Dê seu like e até a próxima.